Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nesta casa que nos assiste e nos acolhe. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentindo a presença amiga do nosso Pai. Ele que aqui está, derramando bênçãos de luz, de paz, de amor, e que a gente tenha sempre a certeza que todos nós seremos atendidos, tudo aquilo que a gente necessita, a certeza que sairemos daqui melhores do que aqui se encontramos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, equipe espiritual, que Deus nos ilumine, nos dê muita força e coragem. Que o Senhor esteja conosco, hoje e todo sempre, e que assim seja. Então, boa tarde a todos. Que alegria nós estarmos mais uma vez na nossa casa de oração, que aqui nós já temos estamos em busca de uma direção para a nossa vida. E o tema de hoje é caminhos retos. Então, esse nosso movimento também de virmos aqui, tirarmos este tempinho, nos desconectarmos, não é? Com a nossa vida material, que também é importante. Mas essa meia hora, 40 minutos que ficamos aqui, nós vamos já buscando trilhar um caminho reto para encontrarmos paz, equilíbrio, harmonia. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, foi uma mensagem ditada a Chico Xavier por o Espírito Emmanuel, que Chico Xavier tem inúmeras obras, mais de 400 obras, que quando a gente começa a ler essas obras, nós vamos encontrando também mais um rumo para a nossa vida, mais esclarecimentos. Porque, queridos irmãos, nós temos que nos lembrar sempre que somos espíritos imortais numa viagem. E hoje, estando aqui, nós estamos agora com essa aparência física, com esse corpo, mas o nosso espírito é muito mais antigo e nós carregamos conosco todas essas vidas que nós viemos, não é? Fomos criados simples e ignorantes, todos nós. E nas sucessivas idas e vindas aqui para o plano Terra, nós fomos então acrescentando conhecimento, acrescentando em nós os valores morais, nós fomos aos poucos evoluindo. E nesta mensagem, então, intitulada Caminhos Retos, em todo o Evangelho se fala muitas passagens, se fala do caminho, se fala da retidão, que o caminho não é o percurso que nós fazemos até chegar em um destino. Quando nós encarnamos, nós viemos sempre com uma programação. Já fica tudo meio que decidido. Porém, nós temos o livre-arbítrio. Nós que vamos depois, muitas vezes, deste caminho que nós foi feito antes de encarnarmos, nós vamos poder optar se nós queremos ir num caminho reto, que segue as leis de Deus, ou se muitas vezes nós optamos por fazer mais curvas, por fazer mais voltas, por caminhos tortuosos, e aí nós vamos receber de acordo com as nossas escolhas. Então hoje, vindo aqui, como a gente chega antes, a gente também pode fazer aquela reflexão, enquanto fica nesses minutos de silêncio, como está a minha vida? Como está o caminho que eu ando trilhando? Será que eu estou
num caminho que vai me levar para um caminho de paz, de equilíbrio? Será que essa jornada evolutiva que eu estou tendo, como que é a minha relação lá com a minha família, lá no meu trabalho? Porque nós somos parte de uma teia grande, não é? Nós precisamos nos sociabilizar. Diz que nós precisamos, através das relações, do contato com pessoas mais calmas, pessoas mais irritadas, pessoas mais tempestuosas, nós precisamos desse relacionamento. As pessoas que se isolam, às vezes elas precisam ver essa atitude de isolamento, não vai lhe trazer crescimento, não vai lhe trazer o despertar. Então, neste caminho que é a nossa vida, nós devemos procurar sempre nos perguntar: como está sendo a minha jornada? Nos ligar ao plano divino. E ele faz aqui um pequeno comentário, mas ele relaciona com uma passagem do Evangelho. Então, diz assim, a passagem do Evangelho de João, 25-6. Então, diz que Jesus falou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Essa passagem, então, se refere, depois que Jesus, então, foi crucificado, ele voltou, os apóstolos voltaram à sua vida diária, eles também ficaram confusos com aquela situação, não sabiam o que fazer, voltaram à sua lida diária. E eles estavam pescando lá na cidade deles, na praia. E eles, então, que passaram a noite inteira, já era de manhã, não conseguiram pescar nada. E eles veem aquele homem caminhando na praia, que levanta a mão e diz isso para eles: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Aí, então, os pescadores, que era Pedro e mais os outros, ouvindo aquele homem, deu um estalo e jogaram a rede para o lado que ele indicou, e aí a rede encheu de tantos peixes que o barco até balançou. E nesse momento Pedro olha para aquele homem e ele reconhece Jesus, o querido mestre que disse que voltaria, porque a vida era eterna, ele voltaria. E nisso, então, Jesus está apontando a eles um caminho. E aí o Emmanuel nos escreve e diz: a vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. E nós podíamos pensar: mas o que será que é os interesses de Deus? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 614, nos diz que se deve entender por lei natural. A lei natural, que se fala sempre no nosso Evangelho, aqui nas exposições, é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, queridos irmãos, aqui quando diz indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, é a nossa moral. E também no Livro dos Espíritos, na questão 629, para nós buscarmos embasamento, que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta. Todos nós sabemos o que é a boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, aqui quando Emmanuel nos diz que a vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses do Deus, é isso. Será que na nossa jornada evolutiva, no caminho dessa jornada que estamos fazendo agora, que é um caminho essa vida agora, nós estamos observando a lei de Deus que nos diz para observarmos quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos.
E também na questão 630, como se pode distinguir o bem do mal? Porque diz que está na nossa consciência já o que é certo e o errado. Mas aí a gente diz, será que está? Então ele nos diz, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, quando nós tivermos dúvida do que é as leis de Deus, é fazer tudo aquilo que me faz bem e fazer ao outro. É esquecermos, deixarmos de lado o que a gente vê nesse momento da nossa caminho, o que a gente ouve ali fora, que a gente vê tanta corrupção, tanta atitudes das pessoas erradas, a gente não se contaminar com o que a gente está ouvindo, que certas pessoas aparecem muito pelo mal que fazem. Porém, a bondade, o auxílio, a fraternidade, as nossas boas ações, a gente não vê divulgação. Mas os benfeitores espirituais nos dizem que o bem, ele é feito muito mais. O único detalhe é que o mal, ele é muito audacioso. Então, ele se mostra mal. E o bem, ele é mais discreto, ele não aparece tanto. Então, queridos irmãos, na nossa jornada, nós temos que nos observar. Será que eu estou praticando as leis de Deus? Ou será que eu estou centrada somente no eu, que é o egoísmo, quando nós só nos voltamos para nós? Quando nós não toleramos o outro, quando nós muitas vezes queremos nos afastar do convívio social, sabendo que este convívio social, a família, a primeira portinha que nós necessitamos para vir a este plano, para vir nesta existência. Precisamos do pai e a mãe, que são os nossos benfeitores, que nos deram a vida, e depois os outros membros da família. É tudo uma prova para ver a nossa condição de bondade, pois nosso destino, queridos irmãos, pode ser que demore um pouquinho, mas nós vamos ser perfeitos sim. Temos Jesus, nosso modelo e guia, que é um espírito puro, mas para nós percebermos que ele não precisava passar por tudo que passou quando veio aqui na Terra, mas Jesus, quando é esse espírito puro, que é o nosso caminho de termos mais bondade, tolerância, compreensão, de sabermos lá no nosso lar, que a gente sabe que o lar é onde encontramos as provas, o reencontro muitas vezes com o inimigo do passado, porque através, queridos irmãos, da nossa reencarnação, Deus nos aproxima para não, como dizia, não deixar nenhum centímetro para trás. Então, às vezes, naquele nosso lar, aquele convívio difícil, nós devemos ter resignação para compreender que está no meu caminho esta prova de tolerância daquele irmão mais difícil. E às vezes também os pais que recebem os filhos, que a missão dos pais é zelar pela educação moral aos filhos, passar os bons exemplos. E se o pai passou tudo isso e mesmo assim este filho, que é um irmão abnegado nosso, porém que é um irmão mais difícil, é um irmão que ainda vai precisar passar por dores para dobrar, às vezes, aquele instinto mais rebelde que esse filho tem dentro dele. Então, se diz no nosso evangelho que o pai fez tudo o que podia, não abandonou o filho. Porém, o filho continua no caminho errado. Diz que quando voltarmos diante da própria justiça, que é a nossa consciência, irmãos, que vai nos pedir nossas ações, nós apresentaremos, né? Deus vai nos dizer: o que fizestes ao filho que te confiei? Nós apresentaremos então o nosso deslevo, a nossa busca pela educação, por ensinar a este filho o caminho da retidão. Aí
vamos ter o quê? Como eu estou contando como numa historinha, não se daria bem assim. Então dirá, então você fez a tua parte. E ao filho rebelde, este então precisará do quê? De sofrimentos, de dores, porque se diz que só através da dor nós muitas vezes nos transformamos, deixamos aquele instinto rebelde em nós, a dor vai fazer esse instinto dobrar. Então, como a providência divina é maravilhosa, nos coloca junto para nós termos os laços de mais cordialidade, de mais tolerância, de mais respeito. E nesse convívio, aquele que ainda não aceita um pouco de resignação, um pouco de paciência, aquele assim que tem, como se diz, o pavio curto, ele vai ter que estender esse pavio, porque é a nossa missão nós nos tornarmos mais perfeitos, mais amorosos, mais compreensivos. Para quê, queridos irmãos? Para trilhar este caminho e lá no fim nós recebermos a nossa evolução. E ele continua e diz: frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor seus desígnios divinos, ir contra a lei do bem, a lei do mal. Infelicidade nasce quando fugimos do caminho reto, deixando-nos levar pelo egoísmo, o orgulho, a impiedade, a maldade e o ódio. Sim, o caminho, queridos irmãos, nós já sabemos qual é, de fazer ao outro o que gostariam que fizéssemos a nós, mas ainda nos deixamos levar por essas chagas que nós viemos aqui nesse momento, nessa jornada, nos modificar. Então, quando nós fizermos aquela reflexão diária, no fim do dia, como eu me portei? Será que eu melhorei um pouquinho? Será que eu subi um pouquinho o degrau desse meu caminho evolutivo? Ou será que eu fiquei estacionada pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, pela minha impiedade? E terei sim que passar dores e reveses para tentar tirar de mim esses instintos que ainda estão muito vivos. E ele nos diz: estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Vamos nos lembrar então de André Luiz, o livro de Chico Xavier, que também tem o livro, tem o filme, que também dá para a gente conhecer. Então, André Luiz foi um médico aqui na Terra antes de desencarnar, mas ele também não tinha uma fé viva. Ele se deixou levar por uma conduta não tão amorosa, se levou também pelos excessos da comida, os excessos da bebida, se deixou levar também por uma vida mais desregrada. Quando desencarnou, André Luiz, então, ficou por um período de 8 anos lá no umbral. E este umbral que André Luiz foi, é como ele vibrava. Uma pessoa sem fé, uma pessoa assim que não pensava no outro. Ele criou a vida dele com esse ambiente. Então, ele foi atraído, ficou lá no umbral por um longo período. E como ainda ele não tinha, queridos irmãos, esta ligação com o divino, de lembrar, de se colocar submissamente, né, de orar, pedir a Deus orientação, pedir a Deus uma luz, ele ficou lá sofrendo por 8 anos. Mas mesmo assim, ele tinha a visita de sua mãe, que já vivia em outro plano mais elevado, também recebia a visita dos benfeitores, mas ele ainda, naquela enganação que foi a vida dele, não conseguia perceber essa ajuda dos benfeitores. Daria para dizer que quando nós estamos perturbados, irritados, com ódio, nós não conseguimos perceber a ajuda que nós sempre recebemos, porque nós estamos em desequilíbrio. E aí, André Luiz, cada vez mais naquela agonia, num sofrimento terrível, de fome, de sede, de maus tratos que sofria naquele ambiente, eis que chegou um tempo que ele próprio
começou a despertar. Começou a despertar e perceber que existia alguém superior a ele, um Criador, Deus, nosso Pai. E começou então a pedir auxílio. Veio o arrependimento para André Luiz. E ele começou a pedir auxílio, amparo. E quando ele começou a se colocar humildemente, vendo que ele é uma criatura inferior e que Deus é nosso Pai, eis que ele recebe o socorro. E ele começa a perceber a presença da mãe, a presença dos benfeitores, que resgatam André Luiz e o levam até uma colônia de regeneração, e ele fica ali, vai aprendendo, vai se transformando. Então, queridos irmãos, nós podemos viver no umbral aqui também, quando nós escolhemos um caminho para a nossa vida afastado das leis de Deus, das leis do amor, da compreensão, da justiça, da honestidade. Temos também um outro exemplo, da parábola do filho pródigo, que todos conhecem, não é? O filho pródigo vivia bem junto com o pai e o irmão, numa fazenda, tinha alimentos, tinha uma vida boa, mas de repente passou uma ideia na cabeça, como às vezes passa na nossa, se desvirtuou e disse que queria ir viver a vida dele. Pediu ao pai dele a herança e ele saiu pela vida. Mas como foi esse caminho dele que saiu pela vida? Ele gastou todo o dinheiro em bebidas, em mulheres, em prazeres volúveis, e o dinheiro logo acabou. O que aconteceu com ele? Teve que pedir um emprego, e o único trabalho que ele conseguiu na época era cuidar de porcos. E ele chegou tanto ao fundo do poço, como se diz, que ele não tinha nem o que comer, ele estava comendo a mesma comida dos porcos. Aí o filho pródigo despertou e disse: na casa do meu pai todos têm pão, ninguém tem um alimento tão horrível como este que eu estou comendo. E veio despertar, ele se arrepende e diz que ele voltará. Ele diz: eu vou voltar à casa do meu pai, pedirei para ser um empregado e lá eu vou ter o menos alimento. Então ele achou que aquele caminho dele de pegar o dinheiro, de gastar, de viver às vezes muita ilusão que alguém deveria falar para ele: você vive só trabalhando junto do seu pai, e por que você não pega o dinheiro e vai viver uma vida? Foi um caminho torto que ele escolheu, precisou passar pela fome, comer o mesmo alimento que o porco comia lá, para despertar e dizer: não, eu errei, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele retornou, o pai o recebe com festa. Então, Deus espera de nós que nós trilhamos sempre um caminho de crescimento. Mas, queridos irmãos, como é bom saber que nós, como imperfeitos que somos, nós cometemos equívocos, cometemos erros. Mas a partir do momento que nós despertamos, observamos nosso erro, pedimos pela correção do nosso erro, Deus nos recebe de braços abertos, nos ampara, porque Ele espera isso. Deus é um Pai amoroso, bom e justo, e espera o nosso despertar. Porém, saberemos que nesse caminho que trilhamos algo errado, que foi contra a lei divina, a nossa própria consciência vai pedir a reparação através de uma prova que nos ensine como evoluir, como melhorar. Nós nunca estamos desamparados. Às vezes podemos nos sentir desamparados, queridos irmãos, quando nós esquecemos da oração. Aquela oração singela de nos comunicarmos todo dia com Deus, com os benfeitores espirituais. Porque quando nós abandonamos as orações, que através da oração é o nosso canal, seria o nosso WhatsApp com Deus. É a nossa oração. É um canal que está sempre aberto. E o melhor ainda, não precisa pagar franquia, não tem custo. Nós não sabemos, às vezes, como receber tantas bênçãos, pois ainda em nós, como imperfeitos,
a preguiça, a má vontade, o caminho torto que a gente quer seguir, a gente acaba indo. E se nós ligarmos, queridos irmãos, esse WhatsApp todo dia que a gente às vezes está lá, com alguém da família, com outro, a gente sempre está lá no WhatsApp. Vamos ter então esse culto da oração. Quanto mais perturbados, quanto mais irritados a gente tiver, a gente sabe que às vezes é difícil parar para fazer oração. Nesse momento, termos lá no nosso lar uma música que eleve o pensamento, que daí troca essa vibração que eu próprio criei. Sim, através do meu pensamento desequilibrado, dos meus sentimentos inferiores, nós criamos, como se diz, formas, pensamentos. Elas têm tamanho, elas têm peso e elas ficam ao redor de nós e fazem com que nós não consigamos ligar o nosso WhatsApp com Deus. Então, vir hoje a casa espírita é esse momento de nós nos colocarmos humildemente como simples criaturas que estamos buscando o amparo de Deus, que nós queremos sim trilhar o caminho reto, nos afastar da mentira, nos afastar das injustiças, das maldades, nos desconectar tanto às vezes dessas notícias que notícia boa não se ouve, só se ouve o que diz o que dá a mídia e ibope. São as notícias terríveis e essas nos contaminam, fazem baixar nossa vibração, fazem nos denegrir e nós perdermos a esperança nessa vida que nós temos, que é uma vida abençoada. Deus nos mandou o anjo guardião, que é o nosso parceiro de caminhada, para que nós, ao momento de nos perdermos do caminho reto, escolhermos uma curva muito longa, ele vai dizer, não, volta para o teu centro, tenha paciência, tenha tolerância, suporte a tua prova, porque lá no fim você vai encontrar as bem-aventuranças que Jesus disse no Sermão da Montanha. Então, continuando aqui, ele nos diz também, alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria, e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Sim, toda imprevidência resulta no quê? Nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Se nós nos observarmos, as dores que nós passamos, queridos irmãos, vamos olhar lá com frieza se não fomos nós próprios que muitas vezes as criamos. E ele nos diz, Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E ele nos coloca, figuradamente o espírito humano é um pescador, pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada um de nós somos o barco. Em cada novo dia que despertamos, nós nos levantamos com nossa rede de interesses, que é a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? E para finalizar, ele nos diz, convém consultar a vida interior em esforço diário. Sim, queridos irmãos, nós temos que ter o esforço diário. As coisas fáceis vêm para aquelas pessoas que a gente vê que roubam muito, mentem muito, enganam muito. Essas vão ter as facilidades da vida, mas lá no fim elas vão encontrar a lei do retorno. Porque o Cristo nesse ensinamento recomendava de modo geral aos seus discípulos, dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. As futilidades da vida nos enganam, nos iludem. Às vezes, para sermos felizes, para termos paz, queridos irmãos, nós não precisamos de muito. Então, que o nosso WhatsApp com a espiritualidade esteja sempre ligada para que nós possamos cultivar a oração sincera e pedir nessa oração que nós tenhamos boas ideias,
que a rota do nosso caminho seja iluminada para que nós percebamos como viver melhor a cada dia. Então, continuando com o nosso pensamento serenado, vamos fechar suavemente os nossos olhos e vamos pedir a Deus de infinito amor, de infinita bondade. Ó Pai, sabes das nossas fraquezas, sabe da nossa jornada evolutiva. Viemos te pedir, ilumina os nossos pensamentos, dai-nos clareza das ideias muitas vezes perturbadoras que vêm em nosso pensamento. Te pedimos, Deus, ó Pai Criador, nós que somos tão pequenos, dai-nos a força necessária para trilharmos o caminho do bem. Dai-nos força, Deus, para que possamos, a cada final do dia, conseguirmos refletir de como nos portamos. E dai-nos força para que saibamos fazer sempre o julgamento do certo e do errado, para que possamos trilhar um caminho como Jesus nos ensinou. Fazei ao outro que gostaria que fizeste a ti. Ó Pai Criador, dai-nos força para que possamos em nosso lar cultivar a paciência, a tolerância, o amor com os nossos irmãos mais difíceis, pois nós também temos dias que somos difíceis. Obrigada a Deus por estarmos hoje aqui. Queremos pedir pelos irmãos que se encontram doentes nos hospitais, pedir pelos irmãos que se encontram nos asilos, as crianças que não têm pai, que se encontram nos orfanatos. Pedimos, ó Deus, também derrama sobre todos esses irmãos as forças, as boas ideias, a paciência, a tolerância para eles passarem por essas provas. E nós queremos te agradecer por estarmos hoje nesta casa de oração, recebendo esses bálsamos, essas vibrações fortalecedoras que vão nos trazer paz, equilíbrio, harmonia, e nós assim, firmes, seguindo sempre o teu Evangelho, meu Deus. Que assim seja. E eu agradeço a presença e a atenção de todos e que a paz de Jesus fique sempre conosco. Que assim seja.